Gravar mais um vídeo aqui de questões de informática em concursos públicos, trazendo hoje para vocês questões do concurso TRT da 11ª região, realizado ano passado, 2012, pela Fundação Carlos Chagas, cargos de nível médio. Então, mais uma vez, nós tivemos aqui questões sobre Office, BR Office, Windows, internet, correio eletrônico, ou seja, um concurso onde nós tivemos, se eu não me engano, aqui 5 questões em que nós iremos comentar nesse vídeo, ou eu dividi em 2 vídeos. Vamos aqui comentar essas questões e vamos ver que está bem dividido aqui nesses assuntos comentados, nesses assuntos falados agora, Office, BR Office, Windows e ainda a parte de internet, correio eletrônico, segurança da informação e outros assuntos de informática. Então a questão 56, para a gente dar início aqui, é uma questão sobre o Microsoft Word, que fala sobre as opções de modos de exibição. À esquerda do controle de zoom, localizado no lado direito do rodapé da tela de um documento Word 2010, encontram-se 5 botões em miniatura, cujas funções podem também ser acessadas em botões na guia. Então, já comentamos aqui em vídeos anteriores que do Word 2007 em diante, nós tivemos uma grande mudança, a retirada dos menus arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, tabela e alguns outros, da janela do Word, né, que tínhamos essa estrutura de menus, barras de ferramentas até a versão 2003 do Office, e a partir da versão 2007 nós tivemos essa mudança para guias em janelas. Então nós temos a guia início, nós temos a guia inserir, a guia exibição, temos a guia layout da página e algumas outras. Então nós vamos aqui alternar para uma janela do Microsoft Word. Então nós temos aqui justamente as guias. Início, inserir, layout da página, referências, correspondências. Então, várias guias. E cada guia apresenta uma certa quantidade de ferramentas que estão separadas, divididas em grupos. Né? Como a primeira guia início, tem o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo estilo, e assim por diante. E as outras guias também apresentam grupos com botões, com ferramentas. E a questão se refere a esses botões em miniatura que ficam no canto inferior direito da janela do Word, ao lado do controle deslizante do zoom. A opção ali onde você altera o tamanho de visualização das informações do documento na tela. Então, à esquerda desse controle do zoom, nós temos 5 botões em miniaturas. São os 5 modos de exibição para o Word aqui 2007 ou 2010, que são layout de impressão, leitura em tela inteira, o modo de exibição também layout da web. Depois temos ali a estrutura de tópicos e, por último, um modo chamado rascunho. Então, onde que nós podemos também encontrar esses 5 botões, os comandos correspondentes a eles? Nós temos aqui na guia exibição do Microsoft Word, logo no início, um grupo que se chama modos de exibição de documento. E aí nós temos 5 modos de exibição, que nós comentamos agora há pouco: o layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. Então, são modos que alteram a maneira como na tela você vai visualizar o documento, certo? E que não altera o modo como o documento, a maneira, as informações de impressão do documento. Apenas como na tela o documento será exibido. Por isso mesmo que se chama modos de exibição, né, a estruturazinha aqui do grupo. Então, nós temos tanto aqui à esquerda do controle deslizante do zoom, 5 botões em miniatura, aparece a descriçãozinha dele quando a gente aponta para o botão, certo? Layout de impressão, leitura em tela inteira. Então, você acompanhando aí com o Microsoft Word, a janela do Word 2007 ou 2010 aberta, você vai perceber que existem esses 5 botões no canto inferior direito da janela do Word, e quando você posicionar o ponteiro do mouse sobre cada um desses botõezinhos aí, você vai visualizar exatamente esses nomes de botões, descrições, que aparecem aqui ao clicar-se na guia exibição da janela do Word. Layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. E um detalhezinho aqui, já temos a resposta da questão, que é na guia exibição, onde nós vamos encontrar os mesmos recursos referentes a esses botões, guia exibição. E um detalhezinho aqui interessante que nos lembra aqui, algumas questões do CESP-UNB que foram cobradas no ano de 2012. É quando você tem um documento do Word com cabeçalho, com rodapé, com numeração de página, com marca d'água.
Então, se você pegar um documento em branco, por exemplo, aí no seu computador, inserir um cabeçalho qualquer, uma numeração de páginas, pode ser aqui, como eu coloquei nesse documento em branco, uma numeração aqui na margem direita. E também uma marca d'água, como eu coloquei aqui com meu nome, Augusto César, você vai perceber que somente o modo layout de impressão, por padrão, exibe essas informações na tela. Embora saia na impressão, em qualquer modo de exibição, mas na tela só é exibida se o modo for esse aqui, padrão, que se chama layout de impressão. Então nós temos aqui, até para explicar melhor o que nós colocamos aqui nesse documento. Na guia inserir, nós temos aqui um grupo chamado cabeçalho e rodapé. Aqui você pode colocar aí um cabeçalho, um rodapé e também uma numeração de páginas ao seu gosto. Depois de fazer isso, você pode colocar na guia seguinte, layout da página. Você vai ver mais ou menos no meio das ferramentas um grupo chamado plano de fundo da página. E nesse grupo você vai encontrar um botão com essa descrição marca d'água. Então você vai conseguir colocar uma marca d'água para as páginas do seu documento, num plano de fundo da página. Depois disso, você passa para a guia exibição. Você vai perceber, o modo layout de impressão normalmente é aquele que é utilizado em documentos do Word. E quando você passar para o modo leitura em tela inteira, resultado, ele mostra uma parte aqui da página, mas não mostra o cabeçalho, aquela numeração de página na margem e nem o meu nome como marca d'água, certo? Então, por padrão, esse modo, ele não exibe determinadas informações da página, como cabeçalho, rodapé, numeração de página, marca d'água. Se eu passar aqui para o modo layout da web, eu também na tela não vou visualizar nenhuma dessas informações. Se eu passar para o modo estrutura de tópicos, eu também não visualizo nenhuma dessas informações referente ao cabeçalho, ao rodapé, a numeração de páginas e a marca d'água. E também, se eu passar para o outro modo chamado rascunho, aqui na tela, eu só vou ver mesmo a página em branco. Então, repetindo, eu peguei um documento em branco, coloquei simplesmente um cabeçalho, uma numeração de página à direita e uma marca d'água. E alternei entre os 5 modos de exibição disponíveis nessas versões aqui do Word. E o resultado foi, nenhum dos outros, tirando o layout de impressão, nenhum dos outros exibiu para mim na tela o cabeçalho, a numeração de página e a marca d'água. Então eu posso editar o documento normalmente, mas na tela eu vou visualizar esse documento de uma outra maneira em cada um desses modos. Tem determinados modos aqui que ocultam espaçamentos dentro de um documento. Se eu tiver um espaço grande em branco de uma página para outra, várias linhas em branco, então essas linhas em branco elas ficam ocultas, caso eu não tenha editado, ou colocado o Enter, nada nessas linhas, simplesmente eu fiz uma quebra de página de um determinado local de uma página para uma outra seguinte, então o resultado vai ser ocultar na tela a exibição dessa parte em branco da página, essas linhas em branco. Então, a gente faz aqui essa observação extra, junto a essa questão do Word, desse concurso, tá? Que nós já vimos em várias questões da organizadora CESP-UNB no ano de 2012. Qual o único modo de exibição no Word que, por padrão, exibe na tela todas as configurações e formatações inseridas em um documento, como cabeçalho, rodapé, numeração de páginas, marca d'água e outras, é o modo layout de impressão, certo? Então, já fica também essa observaçãozinha aqui para esta questão de número 56, que como nós já tínhamos comentado, a guia exibição, letra C de casa, tá? É a guia que possui os 5 botões que se referem aos modos de exibição. Botões que também se encontram em miniatura, certo? Onde? Do lado direito, o rodapé. Controle à esquerda do zoom, localizado no lado direito da parte inferior da janela do Word. Ok? Letra C, a opção correta dessa questão. Questão seguinte desse concurso, número 57, é uma questão sobre o BR Office. Então, o BR Office aqui é um programa, um pacote de aplicativos que tem editor de texto, que é o Writer. Nós temos o Calc como programa para a criação de planilhas eletrônicas. E temos aqui o Impress para um programa, que é um programa para apresentação através de slides, bem assim semelhante ao PowerPoint do Office da Microsoft. E diz que quando a gente abre esse programa do BR Office, é aberto também a tela de um assistente.
E nessa tela do assistente nós temos algumas opções. E uma delas já é apresentada na própria questão. A apresentação vazia. E aí a pergunta é, no caso aqui, quais são as outras opções disponíveis nesse assistente? Então, como eu falei aqui já de forma antecipada, são 3 opções que são apresentadas aqui, né, nessa tela de assistente. Quando você abre o BR Office Impress por padrão, certo? Nós vamos, inclusive, aqui na explicação, mostrar que essa tela de assistente ela pode ser retirada e como depois você voltar a apresentar essa tela na abertura do BR Office Impress. Então, quando você abre o BR Office Impress, tem a tela de um assistente. Na tela do assistente, nós temos iniciar com uma apresentação em branco, vazia, no caso, que é o que já está na questão, e as outras duas são a partir de um modelo ou abrir uma apresentação existente. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos abrir aqui o Impress. Pronto. E ao clicar no atalhozinho do Impress, no menu iniciar, assistente de apresentações, tipo 1, 2, 3. 3 opções. Na primeira, apresentação vazia. Se eu clicar aqui no botão criar, nós vamos iniciar uma apresentação com um slide completamente em branco. Então, nesse programa nós temos o quê? Layouts de slides. Então, nós temos layouts para aplicar em um determinado slide, digamos, um gráfico, ou uma tabela, ou uma figura, ou somente texto, e esse texto pode ser em uma só coluna, pode ser dividido em 2 colunas no slide. Quer dizer, nós temos layouts, mas se eu clicar em apresentação vazia, criar, já começa com um slide e completamente em branco, vazio, sem nada. Já se eu clicar na opção a partir do modelo, aí nós já vamos ter 2 modelos de apresentação para iniciar, que é a apresentação de um produto, e ainda também as recomendações de uma estratégia. Então, quando vocês aí abrirem o Impress, vocês vão ver essa tela do assistente, e aí, a partir do modelo, vai trazer essas 2 opções. Apresente um novo produto ou recomendação de uma estratégia. O que acontece quando a gente escolhe um desses modelos de apresentação e clica na opção criar? Automaticamente já gera um primeiro slide com um plano de fundo, como a gente está vendo aqui nessa telinha do assistente, e também não vai ser só um slide, você já tem um conjunto de slides, onde esses primeiros slides já criados pelo assistente, ele te apresenta algumas informações referente a como você proceder o preenchimento desses primeiros slides, certo? Seja ele onde você estiver apresentando algum tipo de produto, ou for apresentar algum tipo de produto, nesses slides, ou então a recomendação de algum tipo de estratégia de planejamento. Então, na medida que você usa o assistente escolhendo uma das 2 opções e clica em criar, você já vê a tela do Impress sendo aberta, o plano de fundo do slide já existe, de acordo com o modelo escolhido, e os primeiros slides a serem criados já vêm com sugestões de preenchimento, algum tipo de orientação para você no slide. E a terceira e última opção aqui é abrir uma apresentação existente. Bom, se essa opção for clicada, a gente está vendo aqui um quadro em branco, logo abaixo, e dentro desse quadro, caso eu tenha criado e salvei em disco alguma apresentação do PowerPoint, não, do Impress, então o nome desses arquivos recentemente utilizados, salvos, aparecerão aqui nessa caixa, é só escolher um deles clicar no botão abrir. Se clicar aqui em abrir, aí vai abrir aquela janelinha como se fosse uma pasta para você localizar e selecionar o ícone do arquivo a ser aberto logo na tela do Impress, na sua abertura, e aí então você já inicia a janela do Impress com uma apresentação já existente, já gravada em disco. Então nós temos a apresentação vazia, nós temos a partir do modelo e abrir uma apresentação existente. Essas 3 opções. E um detalhe que a gente comentou aqui há alguns minutos atrás. Não mostrar este assistente novamente. Nós comentamos aqui que é possível retirar essa tela do assistente, e aí quando você iniciar o Impress, ele já inicia como PowerPoint, diretamente na janela do programa e com a apresentação em branco, um primeiro slide vazio. Então, se eu marcar essa caixinha, não mostrar esse assistente novamente, criar. Então, deixei marcado ali, iniciar com a apresentação vazia. Então, é mostrado aí a janela do Impress. Como eu falei aqui do lado, já tem os layouts de slides, com imagens, com gráficos, com tabela, planilhas, com texto dividido em colunas. É o que você vai ver aí do lado direito da janela do Impress em seu computador.
Bom, se eu fechar o Impress e abri-lo novamente, aquela tela de assistente ela já não aparece mais, ela vem direto para a janela do Impress Apresentação Vazia. E se eu clicar aqui no menu Ferramentas, comando Opções, nós temos aqui uma janelinha aberta, e onde nós temos aqui, olha, broffice.org Impress, geral, configurações gerais. Nós vamos ter aqui, ó, novo documento, iniciar com um assistente. Então a caixinha aqui está desativada. Então nós vamos ativá-la, clicar no OK. E aí o que é que vai acontecer? Toda vez que você abrir o Impress ou vier a criar um novo documento, já vai iniciar com aquela janelinha do assistente novamente, certo? Então é isso. A questão nos cobra aqui quais são as opções do assistente que por padrão aparece quando você abre o Impress, e as opções nós vimos. Apresentação vazia, é o que já está na questão, e nas opções a gente tem que encontrar uma que indique o quê? A partir de um modelo e também abrir uma apresentação já existente. E é o que nós temos aqui na letra B de bola. A partir do modelo e abrir uma apresentação existente apenas. Fora a apresentação vazia, essas outras duas apenas. Então, com isso, letra B, a opção correta. E aproveitando ali, explicamos como é que a gente retira essa tela do assistente, como é que coloca de volta logo depois. Do concurso do TRT da 11ª Região, realizado no ano passado, 2012, pela Fundação Carlos Chagas. Então, a gente volta aqui nesse vídeo para concluir a gravação dessas questões, que no caso aqui ainda faltam as questões 58, 59 e 60. Então, no caso da questão 58, nós temos aqui uma questão sobre o Windows Explorer do Windows XP. Mais um recurso que nós já falamos aqui em vários outros vídeos. Isso significa o quê? Se a gravação dos nossos vídeos aqui ela é toda baseada, né, em questões de concursos públicos, significa que é um tipo de questão ou um assunto da informática em relação ao Windows que é muito cobrado. Porque nós já resolvemos esse tipo de questão aqui em vários outros concursos, alguns outros vídeos, porque realmente aparece constantemente. Não deixa de aparecer uma questão sobre a cópia ou a transferência, mover itens de um disco para o outro, ou simplesmente de uma pasta para outra dentro da mesma unidade de disco. E aí o que acontece? Normalmente as organizadoras antes utilizavam os comandos recortar, copiar e colar. E nos últimos 2 anos, como a gente tem visto aqui em várias questões de concurso, o recurso de clicar e arrastar diretamente com o botão esquerdo ou direito do mouse, né, que tem diferenças. Então a gente começa aqui relembrando, porque já vimos aqui em vídeos anteriores, relembrando que quando você arrasta um ícone com o botão direito do mouse para um outro local, solta sobre um outro ícone, o Windows apresenta uma lista de opções na tela, um menuzinho, com as opções copiar aqui, mover para cá, criar aqui um atalho ou cancelar a operação. Então ele te dá as opções de você criar um atalho, criar uma cópia ou mover o item para um outro local. Quando é com o botão esquerdo do mouse, aí isso envolve diferenças, primeiro, em relação a se você arrasta um ícone que está gravado em uma determinada unidade de disco e arrasta até o ícone de uma outra unidade de disco. E também envolve a questão de estar pressionando ou não algumas teclinhas no teclado, juntamente com essa ação de arrastar com o botão esquerdo do mouse para um outro local. Mas vamos ver aqui primeiro o que é que pergunta a questão. No Windows Explorer do Windows XP, teclas e mouse podem ser usados para copiar ou mover arquivos entre pastas, na mesma unidade de disco, drive. Então, isso é importante dentro da questão organizadora indicar, porque tem a diferença quando você arrasta para uma outra unidade de disco, ou para a mesma unidade de disco, ou para o mesmo drive de disco. Então ele diz, dessa forma é incorreto afirmar. Considerando que a questão indica aqui arrastar, né, com o botão esquerdo do mouse para uma mesma unidade de disco, o que é que a gente diz? Se eu abro, por exemplo, o Windows Explorer, que é uma janela que me mostra uma estrutura de diretórios, pastas do lado esquerdo, e do lado direito o conteúdo de uma dessas pastas, a que estiver selecionada no momento. E aí é bem fácil eu pegar e arrastar qualquer ícone que esteja nessa pasta atual, arrastar para uma outra pasta ou uma outra unidade de disco. Como a questão indica, mesma unidade de disco. Então vamos lá. Se eu arrastar com o botão esquerdo para uma outra pasta e soltar, o que acontece? O item é movido. Se eu arrastar com a tecla Ctrl pressionada e soltar sobre outra pasta, o item é apenas copiado. E se eu arrastar com a tecla Alt pressionada,
um ícone para uma outra pasta na mesma unidade de disco, é apenas criado um atalho para este item dentro dessa outra pasta para a qual eu arrastei o ícone para ela. Então é isso que acontece. Quando você arrasta sem pressionar nenhuma tecla, o que é que acontece? Move. E um detalhezinho importante. Se você arrastar com a tecla Shift pressionada, não tem diferença entre arrastar sem nenhuma tecla pressionada. Ou seja, move do mesmo jeito. Então fica essa dica que a gente já comentou em um vídeo anterior também. Se arrastar com a tecla Shift pressionada para uma outra pasta na mesma unidade de disco, move. Também se não pressionar a tecla Shift, move do mesmo jeito. Quando for com a tecla Ctrl pressionada, vai fazer uma cópia, e quando for com a tecla Alt pressionada, vai criar um atalho, certo? Então vamos analisar logo a questão e depois a gente relembra o que tem de diferente quando você arrasta para uma outra unidade de disco. Vamos lá. Letra A. Ao se manter pressionada a tecla Shift e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é movido. Bom, então se na própria questão está dizendo arrastar entre pastas no mesmo drive, na mesma unidade, e acabamos de falar, quando você mantém pressionada a tecla Shift, arrasta o arquivo com o botão esquerdo do mouse para uma outra pasta na mesma unidade de disco e solta, é como eu disse, tanto faz ser com a tecla Shift pressionada ou não, o resultado é esse, o arquivo é movido. Então o item A está correto, mas a questão pede o item incorreto. Letra B. Ao se manter pressionada a tecla Ctrl e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é copiado. Então foi o que nós explicamos agora há pouco. Quando esse procedimento é executado juntamente com a tecla Ctrl, o arquivo é copiado. Letra C. Ao se manter pressionada a tecla Alt e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, apenas um atalho para o arquivo é copiado. Então, foi o que nós falamos também agora há pouco. Quando você executa esse procedimento com a tecla Alt pressionada, o resultado é esse daqui, é criado um atalho para o arquivo. Quando é com a tecla Ctrl, o item é copiado. Quando é com a tecla Shift ou sem o pressionamento de nenhuma tecla, as duas opções, resulta em mover o item. Então, até aqui, os 3 itens corretos. A questão pede o item incorreto. Vamos aos 2 últimos. Letra D. Se eu simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, faz com que o arquivo seja copiado. Então, acabamos de comentar aquele item A que indica arrastar com o botão esquerdo do mouse o item, pressionando a tecla Shift, ele é movido. E aí eu falei, tanto faz ser com a tecla Shift, como não pressionar nenhuma tecla, o item é movido. E aqui está dizendo, se você simplesmente com o botão esquerdo arrastar e soltar o arquivo em outro local, ele vai ser copiado, ele vai ser movido. Ele só vai ser copiado se esse procedimento for executado juntamente com a tecla Ctrl. Por isso, esse vai ser considerado o item incorreto para a questão, que é o que a questão pede. Letra D de dado. Para ficar correto aqui, ou seja, ele ser copiado, tem que estar lá como, se eu não me engano, no item B da questão. E diz que para copiar, tem que estar pressionando também a tecla Ctrl enquanto estiver executando esse procedimento de arrastar. Se não pressionar nenhuma tecla, ou se pressionar a tecla Shift, o resultado é mover e não copiar. Esse o item incorreto. E o item E indica, se eu simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão direito do mouse, faz com que seja exibido um menu pop-up para a escolha da ação a ser tomada. Então, também falamos aqui antes de comentar cada item da questão. Se eu arrastar e soltar com o botão direito do mouse, será exibido um menuzinho com aquelas opções. Deseja mover para cá, copiar aqui ou criar aqui um atalho para o item. Então, ele vai dar essa lista de opções para que você escolha a ação a ser tomada. Destas daí. Ok? Então, letra D de dado, a opção incorreta, que é o que pede a questão. Sinale a opção incorreta, o item incorreto. Para a gente finalizar aqui, e também, lógico, fazendo a revisão, relembrando, já que vimos em vídeos anteriores, nós temos aqui também a possibilidade da organizadora cobrar, não na mesma unidade de disco, drive, e sim arrastando para uma outra unidade de disco. Qual vai ser a diferença? Para que eu possa mover de uma unidade de disco para outra, eu tenho obrigatoriamente que estar com a tecla Shift pressionada. Enquanto, comentamos aqui, não é necessário para mover o item de uma pasta para outra no mesmo disco, de você pressionar a tecla Shift. Tanto faz pressionar a tecla Shift ou não, o item será movido do mesmo jeito. Já quando você arrastar para uma outra unidade de disco,
Você está aqui a janela do Windows Explorer, tem aqui as unidades de disco do lado esquerdo, logo abaixo do item computador, e aí você pega um item que está no HD, por exemplo, e arrasta para o íconezinho no pendrive. Então, esse item será apenas copiado. Ele só será movido se obrigatoriamente você estiver pressionando a tecla Shift junto, nesse procedimento de arrastar com o botão esquerdo. Se não, o item será copiado. E se ele for arrastado com a tecla Ctrl, será copiado do mesmo jeito. Ou seja, enquanto aqui na mesma unidade de disco, a tecla Shift pode ou não ser usada para o processo de mover, quando é para uma outra unidade de disco, aí esse negócio fica com copiar. É opcional você usar a tecla Ctrl ou não. Você pode arrastar para outra unidade de disco, quando soltar, já será criada uma cópia diretamente no outro disco. E se for com a tecla Ctrl pressionada, o resultado é o mesmo. Então, o que muda é, quando você vai mover para outra unidade de disco, não é só clicar e arrastar, soltar, como pode ser feito também quando você está arrastando entre pastas da mesma unidade de disco. Quando é para outra unidade de disco, você tem que arrastar com a tecla Shift pressionada. E se for criado um atalho, é o mesmo procedimento, é só pressionar a tecla Alt. Tanto faz ser para uma outra unidade de disco, como para um mesmo disco. Então, questão resolvida aí de número 58, tá? Vamos à próxima questão, que é sobre tecnologia e aplicativos associados à internet. Então, em relação a esse assunto, é correto afirmar. Vamos aqui ao primeiro item, item A, que diz assim: na internet, o protocolo HTTP, que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto, vocês já devem ter visto muito esse protocolo, essa siglazinha, na barra de endereço dos navegadores que você utiliza, né? É usado para transmitir documentos formatados em HTML. HTML que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. Então, também muito usado na internet porque é uma linguagem de marcação que é utilizada para a construção de páginas na web. Então, o que acontece? Nós também já explicamos isso em vídeos anteriores, vamos relembrar. Nós criamos documentos nesse formato HTML e em outros formatos aceitáveis no ambiente de web, de internet, e aí então armazenamos esse conteúdo em servidores web, servidores de armazenamento, de hospedagem de websites. E aí então as pessoas, através de um computador conectado à internet, devem ter acesso a essas informações, a esses sites. E aí como é que procedem? Abrindo um navegador, digita o endereço na barra de endereço, que é denominado URL, tecla Enter. E aí nós temos um serviço dos provedores chamado Servidor de Nome de Domínios, que é o DNS, que converte aquele endereço digitado em um endereço IP numérico válido, correspondente à máquina que hospeda aquele website. E aí então, quando essa máquina é localizada, com esse conteúdo que está sendo solicitado, o protocolo HTTP ele é indicado para fazer a transferência dos dados que compõem essa página, do servidor onde ela está hospedada, até a janela do nosso navegador. Ou seja, os dados são trazidos dessa máquina até o nosso computador e na janela do navegador eles vão se organizando para que o site seja exibido. O que significa que esse aqui já é o item correto da questão. O HTTP, ele transmite, ele faz a transferência dos documentos formatados em HTML, que são o quê? Os websites, as páginas da internet, que são criadas, construídas através dessa linguagem e algumas outras complementares também que são utilizadas para compor todo um conteúdo de hipertexto, de hipermídia, né, colocados hoje em páginas da internet. Então é isso mesmo. É por isso que na maioria das vezes você vê na barra de endereço do seu navegador o protocolo HTTP, iniciando logo o endereçozinho lá na barra de endereço. Mesmo que você não digite, ele já aparece automaticamente no início da barra de endereço. Portanto, esse é o item correto da questão. Bom, vamos ver o que tem de errado aqui rapidamente nos outros itens. No item B está dizendo que no Internet Explorer 8 é possível excluir o histórico de navegação apenas pelo menu Ferramentas. Então, excluir histórico de navegação. Normalmente, quando você navega em páginas da internet, uma cópia desses conteúdos ficam armazenados em uma pasta no disco rígido, no disco local do seu computador. São chamados arquivos de internet temporários. Se depois você quiser excluir esse histórico de navegação, como esses dados, como os endereços visitados, dados digitados em formulários e alguns outros recursos, você vai usar esse comando, excluir histórico de navegação. E aqui está dizendo, apenas pelo menu Ferramentas? Falso.
Quais são as outras opções que nós temos? Vamos começar por um atalho de teclado. Ctrl, Shift e Delete. Essas 3 teclas pressionadas juntas, você vai ver essa janelinha aí no seu computador, na tela do Internet Explorer. Excluir histórico de navegação. Marca os itens que se deseja excluir referente ao armazenamento de dados durante uma sessão de uso do Internet Explorer. Clica lá embaixo em excluir. Então, ele pode excluir todo o histórico de navegação. Então, existe um atalho de teclado, já mostra que não é só pelo menu ferramentas. Pelo menu ferramentas, está aqui em cima, também é possível. E vejam que nós temos aqui numa barra de comandos um botão denominado segurança. Então você vai procurar aí. Se for o Internet Explorer 8, você vai ver mais para o cantinho direito esse botão segurança da sua janela. Se for no 9, você vai ver logo aqui abaixo do menu ferramentas mesmo. Então, botão segurança, o primeiro item, excluir histórico de navegação. Então, significa que esse item B está errado porque nós temos vários outros meios de chegar à janela de excluir histórico de navegação. Existe atalho de teclado, existe aí também a opção no botão segurança, e ainda existe uma outra opção que é no menu ferramentas, clicar em opções da internet. Na janelinha aqui aberta tem lá um item, excluir histórico de navegação. Ok? Letra C. Intranet pode ser definida como um ambiente corporativo que importa uma coleção de páginas de internet e as exibe internamente, sem a necessidade do uso de senha. Então, no caso, intranet não é apenas uma coleção de páginas da internet que você usa, visualiza em um computador sem a necessidade de uso de senha. A intranet, na verdade, é um ambiente corporativo, tá? Normalmente é uma empresa em um determinado ambiente, onde você tem uma rede restrita, mais fechada a determinados usuários dessa empresa, e que é utilizada para o compartilhamento de informações entre os computadores dessa rede. É também utilizada para acesso à internet? É, certo? Mas não é apenas uma coleção de páginas na internet e que são exibidas sempre sem a necessidade do uso de senhas. Então, o uso de senha é sempre mais seguro no ambiente de redes, tá? Inclusive intranet, redes locais, e que é utilizada para o compartilhamento, né, principalmente para isso, o compartilhamento de informações entre as máquinas conectadas a essa rede. Não apenas para importar uma coleção de páginas na internet e as exibir sem a necessidade de senha. O item D está errado porque diz que serviços de webmail consistem no uso compartilhado de software de grupo de discussão instalado em um computador. Tem nada a ver com software de grupo de discussão. Já vimos também em vídeos anteriores que o webmail seria o quê? Uma tecnologia de correio eletrônico, onde você acessa a sua conta de e-mail pela página do provedor na web. Você abre a página do provedor, vai na opção e-mail, entra com seu nome de usuário e senha, e dentro do site você tem uma página completa com todos os seus recursos de e-mail. E isso é que é o webmail. Simplesmente acessar a sua conta de e-mail a partir da página, site na web do provedor que administra a sua conta de e-mail, sem a necessidade de nenhum outro programa específico. E por último, o item E diz que no Thunderbird 2, um programa da Mozilla, que é utilizado também para correio eletrônico, agendar compromissos e outras coisas, diz que a agenda permite configurar vários tipos de alarme de compromissos. E isso não é possível através do agendador de tarefas desse programa da Mozilla, o Thunderbird, que é usado tanto para agenda de compromissos, como também para recursos de e-mail e outros. Então, nós temos aqui uma questão sobre tecnologias de internet, intranet, correio eletrônico.